No Evangelho de Mateus, no capítulo 6. A Igreja Presbiteriana do Brasil separou este domingo como um domingo especial para jejum e oração. Devido à calamidade do coronavírus e do sofrimento que isso tem trazido ao nosso povo e a muitos países, muitos indivíduos e pessoas, famílias de muitos países, a nossa igreja, aliada pelas misericórdias de Deus com essa situação, estabeleceu este domingo como um domingo para separarmos para a comunhão, reflexão nas Escrituras e oração, em jejum. Jejum não é apenas abstenção, diminuição de alimento. Jejum, biblicamente falando, tem a ver com um propósito espiritual e todas as energias da nossa vida, do nosso corpo, direcionadas para a comunhão com Deus, buscando a sua face, buscando o seu querer e suplicando por sua intervenção, por sua graça, pela manifestação do seu amor, do seu poder. Assim, nós, pensando nesse dia especial de jejum e oração, escolhemos a oração dominical ensinada por Jesus aos seus discípulos, como está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 9. Eu chamo a sua atenção para a leitura que faremos até o versículo 13. Diz assim, palavra do Senhor Jesus Cristo. Esse trecho faz parte do Sermão do Monte, proferido por Jesus. Deixe-me dizer que o Sermão do Monte pode ser dividido em duas partes. A primeira parte, que diz respeito às bem-aventuranças, essa parte trata do caráter do crente, de como o crente é, aquilo que o crente, pela graça de Deus, se torna como seguidor de Jesus Cristo, como discípulo dele. A partir disso, a partir das bem-aventuranças, depois delas, o Sermão do Monte toma uma direção mais prática. E o Senhor Jesus ensina aqueles que o seguem, que são seus discípulos verdadeiros, são os filhos de Deus, essencialmente, como devem viver. Então, depois disso, a parte prática da vida cristã, do seguimento de Jesus, aparece. E Jesus aborda diversas áreas do viver humano, da vida cristã, e aqui ele está trazendo um modelo de oração para os seus discípulos. Mas isso vai muito além do que simplesmente uma forma pré-estabelecida para a oração. E há aqui ensinamentos úteis para a vivência cristã de cada dia. E eu creio que há aqui também um referencial muito seguro para o nosso posicionamento diante das necessidades, das variações pelas quais nós passamos, sofremos, necessidades da vida em geral. Assim diz a palavra do Senhor, a palavra de Cristo aos seus discípulos. Portanto, versículo 9, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez. Eu convido a todos que fechem seus olhos onde estiverem, nos acompanhem nesta oração. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado porque nela encontramos a direção certa a seguir. Obrigado porque, à luz da tua Santa Escritura, podemos
refazer os nossos caminhos, reconstruir as nossas vidas, pensar e pesar a nossa história, avaliar a nossa conduta. Ó Deus, nesta hora, suplicamos, pela luz que vem do Teu Espírito, para que os nossos olhos se abram, a nossa mente seja perceptiva para reter aquilo que já preparaste para nós, para os nossos corações, para a nossa alma. Alimenta-nos espiritualmente, Senhor. Visita-nos como Teu povo, com graça, misericórdia e poder. Dá-nos o privilégio de ouvir, entender e praticar a Tua palavra. Ajuda-nos, então, que a Tua mão esteja pairando doce e suavemente sobre a vida de cada filho e filha do Senhor, onde estiver. E que nesta porção preciosa da palavra de Cristo, impressa no Evangelho, possamos ser edificados como Tua igreja, para o louvor do Teu nome, para conforto, alegria do nosso coração e para progresso da obra cristã no mundo, Senhor. Nós assim Te imploramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu creio que a oração dominical, ou também conhecida como a oração do Pai Nosso, é também um referencial para o nosso posicionamento diante das necessidades da vida. Nossas necessidades, elas transitam basicamente em três frentes específicas. Temos necessidades espirituais, materiais e relacionais. A oração dominical nos ajuda a enfrentar essas necessidades, lembrando-nos sempre que o nosso posicionamento diante das vicissitudes e instabilidades do cotidiano precisa estar alinhado com algumas verdades fundamentais sobre o próprio Deus, sobre alguns dos seus atributos que orientam o modo dele agir na nossa vida. O que está sendo dito neste pequeno trecho do Evangelho de Mateus, nesse modelo de oração que Jesus passou aos seus discípulos? O que está sendo dito aqui sobre a pessoa do próprio Deus, que pode nos ajudar a enfrentar as dificuldades e necessidades da vida de um jeito acertado, correto, condizente com aquilo que o próprio Deus deseja receber de nós? Não podemos viver de qualquer maneira se nós conhecemos a Deus. Se temos intimidade com o Senhor, nós sabemos o que o agrada, o que toca em seu coração, o que diz respeito à sua honra, o que promove a sua glória. Nós sabemos e devemos saber. Portanto, o que está aqui diante de nós, dos nossos olhos, que pode, de fato e de verdade, nos ajudar a enfrentar os desafios do viver cotidiano, a enfrentar as necessidades que temos, como esta de agora, totalmente improvável para a mente da humanidade no século XXI. Como é que nós podemos enfrentar essas dificuldades da história humana de um jeito acertado? Eu creio que neste texto da Palavra de Deus, nessa instrução de Cristo, nós podemos encontrar algumas respostas que nos ajudem na nossa caminhada cristã. Antes de responder a essa pergunta, todavia, é importante notar que Jesus Cristo, quando ensina os seus discípulos com essas palavras a respeito da vida de intimidade com as coisas celestiais, com o próprio Deus, na vida de oração, ele apresenta a pessoa de Deus a eles de três maneiras diferentes.
lendo esse texto, eu percebo que Jesus fala de Deus como Pai, versículo 9, apresenta Deus como Rei, versículo 10, e também demonstra e retrata a pessoa de Deus como pastor, nos versículos 11 a 13. E ao fazer assim, o Senhor Jesus está querendo descrever não apenas quem é Deus para os discípulos, mas também as qualidades intrínsecas do seu ser e do modo como ele se mostra e age na vida do seu povo, dos seus filhos. E Jesus está com um intuito no seu coração e na sua mente nessa hora, eu creio. O intuito de fazer-nos reestruturar as nossas posturas, as nossas percepções espirituais diante dos muitos caminhos e experiências de nossa vida. Jesus queria que os seus discípulos soubessem fazer leituras corretas, piedosas, espiritualmente bem balizadas, das situações, das intrincadas mudanças do viver historicamente situado neste mundo. Portanto, ele fala de Deus como Pai, como Rei e como Pastor, destacando algumas qualidades de Deus com respeito às suas ações na vida do seu povo. Vejamos então agora o que nós podemos aprender disso. Há 3 lições, basicamente, nesse texto que eu gostaria que você guardasse no seu coração. Elas podem ajudá-lo a compreender melhor os episódios da vida e se posicionar de um modo mais coerente com aquilo que o próprio Deus anseia receber dos seus filhos. Em primeiro lugar, a figura de Deus como Pai nos é apresentada por Jesus de 2 maneiras. O Pai, ele é celestial e santo. E eu creio que Jesus, ao afirmar essa maneira de Deus agir na vida do seu povo, tem muita relevância para nós nos dias de hoje. Primeiro, Jesus afirma que Deus, o nosso Pai, está no céu. Ele começa dizendo assim: vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus. A razão disso não é apenas para mostrar aos seus seguidores o céu como um lugar de referência para o nosso coração. O intuito de Jesus é mostrar antes um valor de diferença para a nossa conduta diante da vida e diante do próprio Deus. Cristo está dizendo aos seus discípulos que Deus, o nosso Pai, está nos céus, ou seja, Ele não é um ser igual a nós e, portanto, não pode ser tratado de qualquer jeito. Ele está nos céus. Se a terra pode passar por instabilidades, se a terra pode se dissolver, se a terra pode passar por situações problemáticas, confusas, por caminhos intrincados e fechados, se a terra é susceptível a essas variações, o céu não varia. E aquele que é o dono do céu tem o controle de todas as coisas, nós veremos isso. Mas, em primeiro lugar, eu creio que nós precisamos compreender que, por Deus estar no céu, Ele não é um ser igual a nós. Isso deveria nos fazer pensar a respeito da nossa reverência, da nossa honra, que tributamos a Ele. O respeito que lhe é devido, a maneira como temos tratado a pessoa do nosso Deus nos dias atuais. Depois, Jesus diz que Deus, além de ser celestial, é também santo. Ele diz que o Pai celestial é
santo. Ele diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ele é santo. Ratificando com isso, Jesus, ainda mais a diferença que existe entre Ele, Deus, e nós. Deus não é como o homem. O homem é pecador, caído. O homem está numa situação de miserabilidade, de penúria existencial e espiritual. O homem é necessitado. Deus não precisa de nada, Ele se basta. Ele não precisa nem mesmo de culto ou adoração. Deus se basta. Mas diante da santidade de Deus, a minha humanidade se evidencia. E a reação imediata que deve nortear minha conduta nessa hora é a de quebrantamento, de humilhação. É a postura de reconhecimento que entre mim e Deus existe uma diferença brutal e que, portanto, preciso medir muito bem as minhas ações para que eu não seja um instrumento de banalização para a santidade de Deus no mundo. Pelo contrário, a santidade de Deus deve ser promovida e evidenciada no meu comportamento. Se eu levo Deus a sério, eu preciso aprender e reaprender a viver. Eu preciso aprender a reagir aos estímulos que me chegam de todos os lados, quando eu tenho que conviver com as situações que o mundo apresenta para o meu coração, como desafios, como ordenanças, como caminhos inescapáveis. E nessa hora em que a terra é mexida, eu preciso me lembrar que o meu Deus reina no céu. Se a terra pode ser transtornada, o céu permanece intocado. Porque o Pai Celestial, o Pai do céu, não varia, não oscila. Não há nele nem sombra alguma de mudança. Podemos ter essa certeza pela palavra de Jesus. E esse Pai Celestial é santo. Portanto, essa diferença de Deus em relação a nós deve trazer ao nosso coração profundo temor diante dele, diante das suas coisas. Profundo temor. Quebrantamento, humilhação, porque Deus, o nosso Deus, se destaca de tudo e de todos. Nós estamos pensando, à luz da oração dominical, olhando para essa oração como um referencial para o nosso posicionamento diante das necessidades da vida. Em primeiro lugar, nós percebemos que Jesus demonstrou a pessoa de Deus como Pai, como Rei e como Pastor. Como Pai, Jesus fez questão de dizer que Ele é celestial e santo, totalmente diferente de nós, totalmente puro e perfeito, e que deveria isto trazer ao nosso coração quebrantamento, humilhação, temor, santo temor. Mas Jesus diz também que o nosso Deus, que é o Pai Celestial e Santo, é também Rei. E ele diz assim no versículo 10, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade na terra como ela é feita no céu. A figura de Deus como Rei demonstra uma qualidade importantíssima do Senhor, a sua soberania.
o seu poder. Deus está absolutamente no controle de todas as coisas na nossa história, de cada episódio, não de alguns episódios, de todos os acontecimentos. Nada, absolutamente nada, foge ao comando de sua direção. A soberania de Deus nos lembra que Ele tem vontade e que um dos aspectos fortes de sua vontade é que ela pode ser também decretiva e não apenas permissiva. Há um Deus que reina no céu e o reinado dele é absolutamente soberano. E a soberania de Deus nos faz observar que Ele tem uma vontade que não pode ser frustrada, obstaculizada, impedida de qualquer maneira. O Senhor tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. E diante disso, eu gostaria que você observasse 3 coisas que nós deveríamos estar sempre prontos a fazer, diante da convicção de que Deus é rei, e se Ele é rei, Ele tem um reino, Ele é o soberano absoluto sobre todas as coisas, Ele tem uma soberania que não pode ser frustrada, impedida, e, portanto, diante da vontade dEle, nós deveríamos fazer pelo menos 3 coisas. Deveríamos, em primeiro lugar, reconhecer a primazia de sua vontade. Reconhecer que a vontade dele está antes da nossa, acima da nossa. Deveríamos, em segundo lugar, nos submeter ao controle dessa sua vontade. Deveríamos ter um coração dócil, maleável, pronto à entrega. Deveríamos nos submeter ao controle de sua vontade. E, em terceiro lugar, deveremos estar prontos a obedecer inteiramente ao comando dessa vontade. Aquilo que Deus ordenar, no nosso coração não deveria haver nenhum tipo de barreira para levar a sério e obedecer e praticar. A vontade de Deus, irmãos, não é uma referência de impossibilidades para as nossas ações. Pelo contrário, é uma real motivação para encontrarmos o sentido exato de nossa humanidade e de nossa espiritualidade enquanto vivemos nesse mundo. Portanto, queridos irmãos, nunca considerem a vontade de Deus como algo impeditivo, que freia e frustra o fluxo de sua caminhada terrena. Mas, por favor, olhem para a vontade de Deus como um caminho de grandes possibilidades, que nos conecta com realidades que ultrapassam os limites do tempo e as fronteiras da própria vida na Terra, levando-nos certamente a desfrutar das bênçãos que Deus já preparou e a viver inteiramente debaixo de sua condução e para a sua completa glória. Lembre-se, meu irmão querido, na vontade de Deus está o amém. Lembre-se que é na vontade de Deus que encontramos o favor do Senhor. Lembre-se que na vontade de Deus desfrutamos de alegria verdadeira. Lembre-se que é na vontade de Deus que está a felicidade para a vida. Lembre-se, é na vontade de Deus que está o sentido de nossa espiritualidade e de todo o nosso fazer religioso. É na vontade de Deus que temos tudo isso e muito mais. Quem decide viver fora da vontade de Deus assume uma postura de rebeldia intransigente e se posta diante do Eterno como um ser autônomo, independente. E isso Deus não tolera, Deus não suporta.
como Rei soberano que é, Ele levará a sua vontade a bom termo. Ele cumprirá todo o desígnio do seu coração. Queridos irmãos, Jesus, nesse instante, nesse versículo 10, destaca para nós, seus seguidores, que Deus, o nosso Deus, é Rei soberano. Como nós temos nos posicionado diante da soberania do Senhor em nossa história? De que maneira nós temos nos conduzido pelos caminhos da vida? Se temos a convicção e a percepção, a partir das Escrituras, de que Deus é Rei soberano, como temos vivido? Como devemos acontecer nesse mundo? Mas há uma terceira instrução de Jesus, que pode nos ajudar a compreender a maneira como devemos nos posicionar diante das necessidades da vida. Jesus apresenta Deus como pastor e pastor providente. Deus está sendo retratado por Cristo de três maneiras: Pai, Rei e pastor. Como Pai, Ele é Pai celestial e santo. Como Rei, Ele é soberano e está no controle de todas as coisas. Como pastor, Ele é providente. E vemos isso a partir do versículo 11 até o versículo 13, quando Jesus disse: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A providência de Deus está sendo demonstrada aqui de maneira efetiva, na atitude dadivosa de Deus suprir as necessidades na vida do seu povo. Basicamente em três áreas específicas e cruciais. Jesus diz que Deus, como pastor providente, dá o pão, dá o perdão e dá o livramento do mal ao seu povo. Deus dá o pão porque é pastor providente. Ele supre as necessidades na vida do seu povo. E é inescapável nos lembrarmos do Salmo 23, Salmo de Davi, onde Deus também ali é demonstrado como o pastor providente. E no Salmo 23, Deus faz exatamente isso. Deus dá o que a sua ovelha precisa. Como pastor, Ele alimenta o seu rebanho, Ele livra o seu rebanho do mal e Ele enche o seu rebanho de virtudes espirituais para que o rebanho seja próspero e tenha vida abundante. Deus abençoa o seu rebanho, como pastor que é. Deus dá-nos o pão, Ele supre as nossas necessidades. Por favor, meu querido irmão, lembre-se disso na caminhada da vida. Deus é o nosso pastor providente. Ele nos dá o que precisamos. Em segundo lugar, Ele nos dá o perdão. Ele sabe tratar das nossas debilidades, das nossas fraquezas, dos nossos pecados, para que nós tenhamos condições de termos relacionamentos sadios com Ele, Deus, e com o nosso irmão, com o nosso próximo, com o nosso semelhante. Deus dá-nos também o perdão. Deus trata de nós. Lembre-se disso, meu irmão, minha irmã. Deus cuida do seu povo, mas Deus trata também do seu povo.
das misérias, das falhas, dos defeitos, das incongruências, dos desvios, dos atalhos em que nós nos metemos, que em vez de nos aproximarem de Deus, nos afastam dele. Deus, como bom pastor de nossas almas, Ele trata de nós. Ele trata das nossas debilidades, das nossas fraquezas, dos nossos pecados. Ele não faz pouco caso disso. Se somos filhos e filhas dele, Ele cuida e Ele trata de nós. Você tem sido tratado por Deus? As mudanças na história da sua vida representam o quê? Você é capaz de fazer leituras corretas disso? O que o pastor providente pode fazer por você? Nessa hora em que o coração fica apertado no peito, a cabeça cheia de incertezas, o que esse pastor providente pode fazer por você? Ele também pode livrar-nos do mal. Cristo diz que Deus, como pastor, Ele dá o livramento do mal ao seu povo, fortalecendo-nos diante das tentações e das investidas do próprio Satanás. O mal aqui pode ser entendido de maneira personalizada. Satanás, o diabo, o opositor dos filhos de Deus. Deus nos fortalece. Deus nos dá o livramento do mal, para que nós sejamos capazes de resistir e não ceder às insinuações sedutoras dele. A maldade não pode ter guarida em nosso coração. Nosso Deus é bom, Ele é benigno. Nós não podemos nos associar com a maldade e achar que, sendo maus, estamos agindo naturalmente, e isso não tem nenhuma repercussão para a nossa caminhada cristã. Não podemos assimilar a maldade em nossa conduta, em nosso coração, e pensar que isso não refletirá na nossa vivência espiritual. Deus é Pai, Deus é Rei, Deus é Pastor. Ele está no céu e é santo. Ele reina, Ele tem um trono, e Ele reina soberanamente, absolutamente, sobre tudo e todos. E como pastor, Ele é um pastor generoso, misericordioso, dadivoso, e nos concede o que precisamos para viver no mundo, em termos materiais. Nos concede a coisa mais importante em termos espirituais, o perdão para as nossas misérias espirituais, para que nós sejamos também instrumentos dele nos relacionamentos humanos que temos, para que sejam esses relacionamentos norteados não pela maldade, não pela vingança, mas pelo perdão. Deus nos livra do mal, Ele nos fortalece, Ele nos anima com o seu Espírito, Ele nos lembra a sua palavra, para que nós, revigorados, possamos resistir no dia mau e não sermos tragados pelas investidas de Satanás ou por suas insinuações sedutoras que podem nos afastar do Senhor e de uma vida que honra o seu nome. Eu queria trazer algumas aplicações para o nosso coração nesse instante a respeito desse ensino de Jesus presente na oração dominical. A primeira aplicação que eu queria que você guardasse no seu coração e pensasse na sua vida é sobre a figura de Deus como Pai. Essa figura nos faz perceber que Deus nos ama. O Pai celestial e santo nos ama. E eu queria que você valorizasse o amor de Deus por sua vida, por sua família. Nessa hora de turbulência, nessa hora de inquietação, nessa hora de indefinição e indecisão, nessa hora em que há muita confusão,
Há muita coisa que estraga o nosso bem-estar. Eu queria que você compreendesse que você não está ao sabor do acaso. Você não acontece de uma maneira desprovida de tudo e de todos. Existe a mão amorosa de Deus pairando sobre a sua cabeça. Deus está com você e Ele o ama profundamente. Por isso Ele se importa. Por isso Ele rasga o céu, se for preciso, e desce até nós. Ele vem ao nosso encontro. Ele não abandona. Nenhum dos seus filhos ficará à mercê do acaso, da sorte, do infortúnio, da desgraça. Nenhum deles. Porque Deus nos ama. E porque Ele ama, se importa. E porque Ele se importa, cuida. Ele põe os cordeirinhos nos seus braços paternais. Ele acalenta o seu povo. Aqui no capítulo 7 de Mateus, essa figura de Deus como Pai nos é apresentada mais uma vez, a partir do versículo 9. No capítulo 7, Jesus diz assim aos seus discípulos: ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Completa Jesus: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas ao que lhe pedirem? Deus, o nosso Pai, nos ama, se importa conosco, e porque se importa, Ele cuida de nós, com um cuidado especial. Ele está atento, nada foge ao seu olhar amoroso. A segunda aplicação que eu queria que você guardasse também no seu coração vem da figura de Deus como Rei. Se Deus é o Rei soberano sobre tudo e sobre todos, isso deveria nos fazer considerar e pesar o jeito como nós temos vivido neste mundo. Faço algumas perguntas ao seu coração. Será que não estamos sendo mais rebeldes do que servos obedientes de Deus? Será que não estamos amando mais a nós mesmos do que é o nosso Deus? Será que não estamos sendo crentes muito mimados, que correm até a presença de Deus, não para suplicar, mas para ordenar que Ele haja da maneira como nós achamos conveniente? Será que não estamos lutando contra Deus, para que a nossa vontade seja sempre feita, no lugar de nos submetermos à vontade dEle? Será que não é hora, nesse instante histórico que vivemos, para nos arrependermos de nossa espiritualidade presunçosa e de nossa falsa piedade, que nos leva a tratar a Deus e as suas coisas como coisas de somenos importância, como se Deus fosse um ser carente, um ser que esteja mitigando a nossa devoção, mendigando a nossa atenção? Será que não é hora para nós nos arrependermos? Quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, percebemos que em instantes de peste, de doença no meio do povo de Deus, Deus usava essa situação para que o povo se quebrantasse diante dele e se arrependesse dos seus maus caminhos. Nos lembramos de 2 Crônicas 7:14, mas nos esquecemos de ler o versículo 13.
Porque lá é dito que Deus faz com que a peste apareça na vida do seu povo. Às vezes nós somos rápidos demais para pensar que Deus só está de maneira raivosa, punindo o mundo ímpio. Mas será que Deus não está mexendo também com o seu povo? Eu fico pensando nessa época em que nós, muitas vezes tomados pela ideia do entretenimento, somos contagiados por essa índole de diversão, de nos divertirmos com tudo e não pararmos para refletir de maneira mais contundente e mais pesada sobre coisas mais relevantes e que tenham cheiro, cor e peso de eternidade para nós. Eu penso que nós, nessa hora, deveríamos desligar a televisão e pensar o que é que nós temos que fazer, que áreas da nossa vida precisam ser consertadas. Precisamos repisar o nosso chão, a nossa história, e diante de Deus nos arrepender dos nossos pecados, das nossas mazelas, das nossas falhas, algumas delas feitas com entendimento. É hora de nós nos voltarmos para o Senhor. Como o rei que Ele é, Ele precisa ser considerado. Uma terceira aplicação vem da figura de Deus como pastor. E eu queria que você compreendesse que se Deus é pastor de nossa alma, isso deveria trazer paz ao nosso coração. Isso deveria nos aquietar diante das intempéries da vida. Isso deveria renovar a nossa confiança no Senhor. Afinal, o pastor de nossas almas nos conhece intimamente e sabe bem quais são as nossas necessidades, quais são as nossas dificuldades, quais são as nossas limitações. Ele sabe, escute-me, Ele sabe perfeitamente o que deve fazer conosco. Deus sabe o que fazer conosco. Irmãos queridos, eu queria muito que você guardasse no seu coração esta palavra que vem da Escritura do próprio Cristo. Eu gostaria que você se lembrasse agora de algumas coisas. Gostaria que você compreendesse aquilo que Charles Spurgeon disse um dia. Deus fixou a hora da nossa entrada no descanso. E ela não pode ser de maneira alguma adiada pela habilidade do médico. Mas também não pode ser apressada pela malícia do inimigo. Não temam mal. Confie no seu Deus. Saiba que Ele é Pai. Saiba que Ele é Rei. Saiba que Ele é o seu pastor. Que Deus abençoe profundamente o seu coração. E que você desfrute de consolo, de paz, de segurança e força nesta hora. Que o Senhor o ajude. Amém.